Olá, eu sou Soraya Lucato E eu sou Carlos Eduardo Lima. e esse é o podcast Retomada. Podcast Retomada, você já sabe, é aquele podcast que vai trazer para vocês histórias de pessoas que se reinventaram durante a pandemia, que descobriram caminhos, alternativas e que saíram da pandemia de uma forma diferente, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou nas duas ao mesmo tempo. E a gente sempre procurando trazer uma história aqui, trazendo fatos interessantes. E hoje, com quem que a gente vai falar, Soraya, nesse segundo episódio da série Retomadas? Hoje a gente vai conversar com o tio do Nhoque. O tio do Nhoque é uma pessoa incrível que se reinventou durante a pandemia e criou uma economia solidária com 5 famílias, e ele, à frente desses negócios, criou um personagem e tem histórias maravilhosas para contar para a gente. Maravilha. Então vamos ouvir o Tio do Nhoque, lembrando sempre que o podcast Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura e do Ministério da Cultura. Pois é, esse convidado sensacional que está presente diretamente da cidade de São Paulo. Nós estamos presentes hoje com ele, Jaime Bolsas, conhecido mundialmente como o Tio do Nhoque. E aí, Jaime, como é que você está? Tudo bem? Eu tô ótimo. Depois desse mundialmente, aliás, vamos começar. Eu quero começar com como eu sempre começo os meus vídeos. Por Oi, favor. sobrinho, oi, sobrinha. Porque Isso! assim, como eu me coloquei como tio do nhoque, então naturalmente eu comecei a tratar os meus clientes como sobrinhos e sobrinhas, e foi muito legal, porque é uma maneira Maravilha. carinhosa e bem de família, né? Então, oi, sobrinho, oi, sobrinha, é um prazer Oi, tio. imenso estar aqui. Eu fiquei muito feliz de fazer parte do programa, né? Dessa ideia de vocês. Então, puxa vida, estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente se divertir, para deixar fluir. Maravilha, é muita alegria para a gente também, e a gente reforçando aqui a missão do Retomada, que é justamente trazer histórias vividas no pós-pandemia, durante a pandemia, no pós-pandemia da Covid-19, de pessoas que se reinventaram, pessoas que atravessaram por esse período tão turbulento e que, de uma forma ou de outra, dependendo de cada um, é claro, com as suas vivências e tudo mais, superaram isso e estão aí hoje para contar essa história, para contar como que elas fizeram, como que elas conseguiram driblar esse período de tanto sofrimento, um período que a gente realmente nunca vai esquecer. Vou perguntar para o Jaime, essa figura adorável, como que começou como é que você chegou até a primeira semana de março de 2020, né? Que foi justamente quando ali que a gente teve a notícia de que a pandemia era algo muito mais sério do que a gente poderia pensar, e a galera realmente viu que a solução seria, de repente, entrar no isolamento social, ou coisa que o valha. Ainda demorou um pouquinho, mas depois foi o que todo mundo acabou fazendo. Onde você estava, o que você estava fazendo, já tinha tido nhoque? Situa pra gente como é que isso aconteceu para nós, Jaime. Pois é, Carlos, o Tio do Nhoque já existia há Uhum. 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, e eu trabalhava, como eu até hoje, em 2 ruas aqui do bairro, né, na Vila Mascote, em São Paulo, onde nós estamos, na Palacete das Águias e na Avenida Santa Catarina. Eu atendia as pessoas, e inclusive até brincava, falava, a pessoa perguntava: você faz entrega? Eu falo: não, faço sim, pode ficar sossegado, mas era meio que da boca para fora, porque eu estava me consolidando ali nos dois Uhum. endereços, era muito legal, tinha bastante cliente. E quando esse março de 2020 chegou, apesar de ter só 2 anos de tio do nhoque, eu simplesmente, não sou exceção, claro, me desesperei, como todas as outras pessoas. Gravei um vídeo dizendo que dali para frente é lógico a gente ia respeitar, em respeito à saúde de todos, em respeito à minha saúde, a gente ia respeitar toda e qualquer determinação do governo do estado, da prefeitura, de quem quer que, do governo federal, de quem quer que fosse, e a gente ia passar a atender somente entregas. Só que eu nunca tinha feito nenhuma entrega. O, Olha, é fu- importante. o futuro dali para frente era, aliás, como sempre, né? O futuro dali para frente era absolutamente incerto, Uhum. não tinha ideia do que ia acontecer. Pois é, e essa questão do delivery, né, é importante você falar isso, porque
se intensificou absurdamente justo na pandemia. A gente já tinha os aplicativos de delivery, já tinha essa coisa do pedir em casa, sempre houve, mas isso meio que se tornou a única opção para comerciantes desses setores, né, setores de serviços que passaram a ter que fazer o delivery, né, ou então aquilo que eles chamam de takeaway, né, que a pessoa passa e retira, Isso. né. Isso você também fazia isso ou passou a ser só o delivery? Não, porque Não, você estava em casa, né. isso, foi só o delivery, mas assim, foi uma, eu não quero me adiantar, não sei qual é a ordem das suas dúvidas, mas assim, foi uma questão que eu jamais imaginei e outra, jamais me colocando como vítima, que isso eu não uso, não tem porquê. Eu ia competir e competi com todos os outros que faziam delivery da comida pronta. E no caso do Sim, tio do nhoque, eu vendo a comida semi-pronta, ela está congelada, então a pessoa tem que terminar na casa dela, colocar um sim. molho, aquecer, uma série de coisas. E mesmo assim, Carlos, olha, é, eu não sei, eu não sei dizer para você o meu sentimento hoje de gratidão, eu não sei o que aconteceu, mas foi o período que eu mais tive sucesso, os 2 anos da pandemia. É Incrível, impressionante, né. absolutamente incrível. Eu não esperava mesmo, de coração, um retorno como eu tive esses 2 anos de pandemia. Pois é, porque a gente meio que a intenção do programa passa por isso também, da gente mostrar esse lado que ficou oculto da pandemia. Sim, E é assim, talvez seja até o caso de da gente mesmo ter que cavar para descobrir, mas é que muita gente teve uma espécie de uma reinvenção, de uma retomada mesmo, é o nome do programa, que passa justamente por conta dessa situação que se estabeleceu da pandemia, ou seja, todo mundo em casa, né, e aí as pessoas, enfim, como que nós vamos lidar, por exemplo, para pedir uma comida? Porque nós também exato. não temos o hábito ou de cozinhar ou coisa que o vale, a galera nem sempre tem. E você estava lá oferecendo o produto. Como é que ficou essa questão de você receber os produtos? Como é que é essa engrenagem até sua para a gente poder já saber? Você recebe os produtos de fornecedores e você, vende? Como é que funciona a mecânica do Tio do Nhoque e como é que ela ficou na pandemia? Eu tenho pouquíssimos fornecedores, aliás, tudo que a gente faz é absolutamente caseiro, Uhum, artesanal, então eu tenho bem poucos fornecedores, que aí, contando um pouquinho da história do tio do nhoque, sim. rapidamente, começou, desculpe, começou com uma esfirra, não foi com a massa, com o nhoque, e Uhum, aí o meu filho fazia um curso no EMIA, então, a minha esposa trouxe essa esfirra uma vez, eu adorei, o sabor da esfirra lembrava muito uma esfirra que a minha mãe fazia, na época ela era viva ainda, e eu falei, uhum, puxa, bastante gente tem que conhecer essa esfirra. Então, eu comecei a vender de porta em porta, sem ser no meu carro ainda, eu tinha o carro, mas eu estava numa situação apertada, eu não tinha muita condição de colocar combustível. hum, Então, foi de porta em porta com sacolas, vendendo a esfirra. Esses fornecedores, voltando para a pandemia, depois a gente conta um pouquinho mais da história do tio, continuaram, porque essa fornecedora da esfirra me apresentou a que faz os nhoques, e depois ela me apresentou uma outra pessoa que fazia os molhos, e assim foi. Então, eu ia até a casa das pessoas, normalmente elas não me entregavam. Até hoje sou eu quem vou buscar os produtos e trago para casa. Então, é uhum. claro, a gente começou dentro daquilo que eles pediram, obedecendo tudo, usando máscara, lavando a mão 1000 vezes, eu chegando e saindo de um fornecedor para o outro, eu trocava de roupa, porque eu acho que a gente tinha que ter esse Sim, cuidado. Se eu tivesse que buscar em dois fornecedores diferentes, eu ia com duas camisas, trocava, quando saía de um ia para o outro, máscara eu trocava e assim foi indo, tentando me preservar e preservar todos eles, né? sim. Todos desse jeito que foi. E você nota que você teve, um aumento de demanda, assim, demorou para ser? Você teve algum momento que você ficou: "Nossa, como é que vai ser? E agora?" Esse sinal de que você estava atendendo uma demanda numa quantidade maior, isso veio logo? Conta pra gente como é que foi esse timing. Veio. Eu achei que fosse demorar, realmente, como eu falei, né, como todos nós, foi desesperadora a primeira semana, os primeiros 10 dias, porque eu falei: "Bom, assim como todo mundo, né, o que que vai ser?", porque a gente, todo mundo pensando que ia demorar uma semana, 10 dias, um Sim. mês, né, e aquilo Uhum. foi se estendendo ad eternum. Então, bateu o desespero a primeira semana, os primeiros 10 dias, mas aí a coisa foi
é aquilo que você falou, a gente precisa realmente estudar para para ver se para mim foi Deus, né, foi uma luz, a gente não sabe, porque a coisa foi fluindo de uma tal maneira e foi tomando vulto que uma coisa, assim, realmente de vender mais do que nos dias normais. E eu tinha um vídeo gravado, logo que Uhum, começou a pandemia, uma semana antes, mais ou menos, e eu tinha 2 placas espalhadas nos mesmos lugares onde eu fico hoje, na Rua uhum. Palacete e na Avenida Santa Catarina, uma placa aqui, uma placa ali, escrito Tio do Nhoque e o número do telefone, só. Isso retornou, tinha já o WhatsApp, já tinha, Uhum, tinham 2 anos de WhatsApp, de Uhum, conversar com os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas, e eles me acionaram por WhatsApp, mas assim, podia ter o WhatsApp e não ter tido retorno nenhum, mas foi isso. simplesmente absurdo, realmente foi muito bom. Da segunda quinzena para frente, a coisa já foi tomando um volume que eu falei: "Nossa, o que eu não esperava aconteceu", e assim foi só crescendo. e aí você Pois é. teve ajuda de pessoas? Como é que você se reorganizou depois dessa demanda aí? Eu em casa foi só o Vini, né, o meu filho, e a Uhum, Georgina, minha esposa. Passaram a me ajudar muito e a gente procurava, claro, né, sempre, frisando os cuidados, tomando, os cuidados. Eu chegava da rua, eu trocava de roupa para entrar em uhum, casa, né, fazia tudo para evitar qualquer tipo de contágio, né? E dos fornecedores também, apesar de todo o cuidado, uhum, mantive bem tranquilo. Então eu conseguia chegar nos meus fornecedores, porque assim, como são 5 famílias, na verdade, as mesmas 5 até hoje. E a gente uhum, já tinha esse esquema há 2 anos, a gente só intensificou a segurança, mas continuou a mesma coisa. Eu ia no prédio, 2 moram em prédio, uma mora em casa, não, 3 moram em casa e 2 moram em prédio. Então, era só chegar e manter toda a parte de segurança e de uhum, saúde dentro daquilo que eles pediam e tocando o barco, né? uhum. Esterilizando as coisas com álcool a hora que chegava em casa, tudo, né? Todas as embalagens, tudo. Procurando realmente, eu não queria para minha família, não queria para a família de ninguém, É Claro. claro. né? E essa questão dos hábitos, ô Jaime, os hábitos seus cotidianos, porque gostaria primeiro de saber como é que são os seus hábitos normalmente, como é que você faz, que horas que você chega e quanto tempo você fica, e como que esses hábitos ficaram na pandemia, assim, porque, Ah, né, conta pra gente essa comparação, assim, pra gente ver o que que sim. mudou e como é que se transformou tudo isso. Mudou tudo, né? Como na vida de todo mundo, na minha não foi diferente, mudou tudo, porque eu ficava, hoje, como antigamente, nesses 2 pontos, eu fico de segunda a sexta na Palacete das Águias, que é uma Uhum, rua paralela, tem menos movimento menos intenso do que na avenida principal, e aos sábados e domingos eu fico nessa avenida principal, mudando horários, na Palacete é das 4 da tarde às 7 da noite, porque eu faço entregas durante o dia, antes das quatro uhum, horas, e também tem outras coisas para resolver, como buscar mercadorias, etc. E aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 2 da tarde. Isso mudou completamente. Eu deixei de ficar nos 2 lugares. Eu só atendia os pedidos que as pessoas me passavam pelo WhatsApp. Simples assim. E fiz o meu quartel-general, que sempre foi aqui em casa, eu reforcei aqui em casa. Então as pessoas me ligavam por telefone, por WhatsApp, eu mandava, né, sempre os cardápios para todas as pessoas e elas me retornavam com os pedidos, eu separava tudo, higienizava tudo e ia entregar. Não fiquei, mas durante esses 2 anos eu não fiquei em nenhum desses lugares, não ficava mais na rua, só saía para fazer entrega. Teve dias, né, que a gente cansou de ver lugares absolutamente famosos desertos, de estar eu e mais os motoboys no bairro aqui. Mas ninguém, você não via ninguém passeando com cachorro, ninguém na rua, só eu e os motoboys. Era assim, era uma angústia tremenda de quem está dentro de casa, que a gente também ficou dentro de casa, de você sim, sair na rua e cruzar só os motoboys, mas nada, muito pelo contrário, lutando tanto quanto eu. Mas sim. era isso, era encontrar com eles para baixo e para cima nos lugares, nos bairros, tudo fechado, realmente muito angustiante, mas nos lugares onde eu costumava ficar parado, não tinha nem porquê, né? Uhum, Pois pois é, essa questão da gente ver o cotidiano se transformando, né, dá uma angústia, como você falou,
uma angústia e uma indefinição de quanto tempo a gente vai passar por isso, né? O que que a gente vai, Exato. quando que isso vai melhorar, né? Porque as notícias também não eram nada boas e Sim. vacina demorou para ter uma vacina, e, enfim, teve toda uma má gestão da questão da vacina aqui no Brasil e tal. Quando que você percebeu nesse turbilhão de coisas que esse era um momento que você podia aproveitar melhor? Se você teve essa percepção ou você já entrou no embalo mesmo e foi sobrevivendo cada dia? Como é que foi isso? Você consegue ter essa percepção de que, nossa, isso é uma oportunidade, ou não chegou a ter? Não, não, sinceramente não. Foi tão surpreendente, o retorno e a resposta dos meus sobrinhos e sobrinhas, que isso não chegou a me passar pela cabeça, não. Não, nem como uma outra, me passou pela cabeça, sim, jamais, depois que a pandemia acabasse e voltássemos à vida normal, jamais deixar de fazer entrega. Isso, Uhum, isso passou a fazer parte incondicional, entende? Tanto é que hoje continua, graças a Deus, o movimento é maravilhoso, as pessoas vêm, mas a entrega é um ponto muito positivo que eu não deixo de fazer. tá. Então, isso, nesse sentido, mudou, né? Para quem era resistente e folgado, não vou fazer entrega. Não, não. Então, hoje a entrega é parte fundamental. Eu queria pontuar uma coisa que, assim, a gente falou de angústia, é, eu não sei se vocês moram em prédio ou em casa, a região que aqui da Vila Mascote é uma região que tem muitos prédios, Uhum, 90% de prédios e poucas casas. E as Sim. poucas que tem daqui a pouco vão ser tomadas por prédios também. E sim, assim, várias vezes aconteceu, né, que a gente via na televisão das pessoas fazendo show de um prédio para o outro, e aí tem umas ruas mais cheias de prédio, tipo a Damasceno Vieira, que ela tem prédio dos dois lados, e parar ali para fazer uma entrega e escutar as pessoas conversando, ouvindo o show, se divertindo, rindo, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu estava na rua do uhum, prédio e você ouvia toda aquela interação, um tocando violão aqui, o outro tocando piano lá, e aquilo reverberava porque a rua estava silenciosa, não tinha Uhum. sim, movimento de carro, não tinha movimento de ônibus, de caminhão, de nada, só a gente, né? Então é uma coisa que me marcou muito. Muitas vezes eu fiquei sentado no carro escutando aquilo, sabe? Falando, nossa, que loucura que a gente está vivendo, né? pois é. Que coisa impressionante. Então isso me marcou muito de estar sentado na rua, dentro do carro e escutando tudo aquilo que acontecia à volta nos prédios, porque a gente estava se comunicando, né? Muito, É, muito. Isso foi realmente Muito que legal. marcou muito. é verdade, é verdade. Teve muitas maneiras das pessoas darem vazão a esse tipo de contato, né? O contato de uma apresentação ao vivo de música, de um cinema, de um teatro, uma coisa qualquer, dessa forma de comunicação que realmente tivemos que improvisar, né? Essas lives que aconteceram também na época da pandemia, as lives que tinham no YouTube de artistas e tal, coisas que foram meio que para tapar esse buraco, né? Que ficou um vácuo, né? De interação das pessoas, né? Ô, Certo. ô, Jaime, me conta uma coisa. A gente está falando aqui do tio, a gente vai voltar ao advento do tio do nhoque, mas assim, eu queria saber, contar para o pessoal e tudo mais, como que você começou nessa arte da venda, no caso. Porque, enfim, que você fez coisas diferentes na vida anteriormente? Conta um pouquinho da sua história até chegar no tio do nhoque e como que houve esse insight. É um personagem, o tio do nhoque, não é Sim, só um mero sim. vendedor, né? Como que chegou nisso? Conta pra gente, por favor. Pois é, a venda veio no DNA. Meu pai foi vendedor, então a gente aprendeu, acompanhou, né? Então, isso veio que no DNA, fomos aprendendo com ele a arte da venda, digamos Ele vendia o assim. quê, para te perguntar? O meu pai, ele trabalhava na área ele vendia fórmica, eu não sei se você ou se Uhum, o pessoal Sim, quer. sim. Fórmica é um revestimento para madeira, e ela sim. tem várias cores, vários tons, vários padrões. Então, ele vendia a fórmica, por exemplo, para a indústria que fazia, olha só há quanto tempo, ela fazia a caixa da televisão. Opa, olha aí. A Que caixa ótimo. de madeira da televisão. Então, ele Sim. vendia para essa indústria, vendia para a indústria de cozinha, para várias. Sim. E ele foi e também começou como vendedor. Ele
primeiro vendia cola, aí ele foi indicado por ser um bom vendedor de cola para a indústria dessa fórmica, chamava na época Formiplac. E ele Uhum. trabalhou nessa empresa naquela época, né, trabalhava-se 25, 30, 35 anos numa empresa só, né? Sim. Sim. Então, ele trabalhou bastante tempo, não foi só essa, mas ele trabalhou na vida dele toda em 2, 3 empresas. Mas esse DNA da venda, da gente, né, que os pais faziam na época, vamos trabalhar hoje você vai sair para trabalhar com o papai. Então, saía com ele para visitar cliente, isso com 7, 8, 10 anos, né? E aquilo vai pegando, porque era uma coisa que ele nunca. Você vê, você falou de ser mais do que venda do tio do nhoque, da mercadoria, e é mesmo. Eu dificilmente via meu pai fechar um pedido. Eu Hum. acompanhava ele chegava nos clientes, os clientes eram amigos. Como está seu filho? Vamos marcar um churrasco, vamos tomar um café. Entende? Não se falava, olha, eu tenho X metros de fórmica, a X cruzeiros na época. Não, Uhum. não. Era um bate-papo. Ele tinha amigos, ele não tinha clientes. Ou os clientes eram mais do que amigos. Então é isso, né? Isso eu fui aprendendo, que não, você não tem um cliente, eu não quero o teu dinheiro, eu quero ajudar você a ser feliz, eu quero te Estabelecer uma satisfazer. relação, né? Isso. Então, isso eu aprendi com ele, das saídas que a gente dava, que ele me levava para vender, para trabalhar. Hoje você vai trabalhar comigo. E vem disso, né? E aí E você começou vendendo fórmica ou então alguma outra não, coisa? Como não. é que aconteceu? Na verdade, o primeiro emprego meu foi na Sears, como Olha, na vendedor, Sears. Sim. na E que inauguração. departamento da Sears que você vê? Porque era uma, para quem não sabe, o pessoal, né, que chegou agora, a Sears era uma loja de departamentos que são os antepassados dos shopping centers, né, para a galera Sim. poder entender. Exato. Então nós tínhamos Sears, tinha Mesbla, Mapping, que eram Mapping. lojas que Isso, Sim. tinham isso. lojas enormes, assim, que tinham seções de, né, e departamentos e tal. E a Sears era uma delas. Nós três aqui, né? Nem eu, nem o Carlos, nem a Soraya somos tão antigos assim, mas a Mas Sears sabemos, foi. por coincidência. Não, mas a Sears trouxe a escada rolante para o Brasil. Olha Olha que só. legal. A primeira escada rolante do Brasil foi na loja da Sears aqui em São Paulo. Agora eu não lembro em que bairro. Eu não me, mas era assim, formavam-se filas Para andar de escada nós rolante. para ir conhecer a Olha tal da que escada rolante. legal. E a Sears trouxe para o Brasil. Isso é Muito muito louco, sensacional. muito legal. Então, aí meu primeiro emprego foi na Sears, no Shopping Morumbi, quando inaugurou o Shopping Morumbi, que eu morava lá perto. E Uhum, aí, de lá, eu continuei na área de vendas de coisas para cozinha, tá. tudo que você pudesse imaginar, menos a linha branca, geladeira, fogão, essas coisas maiores, não. Era o meu colega Uhum, de frente, do setor da frente, que vendia. Mas tudo que fosse relacionado, tudo da cozinha, eu vendia na Sears. E aí continuei nas vendas, mas uma coisa que me atenção, agora você me fez lembrar, um amigo meu que também tinha uma loja de coisas de cozinha, isso muito tempo depois, precisava fazer uma promoção de umas panelas e também de uhum, umas coisas de churrasco que ele vendia da Tramontina. E aí ele conversou comigo, eu falei, se você me permitir, aí na frente da loja dele nós montamos um stand, ali uhum. tinha tudo que você pudesse imaginar de churrasco, que ele vendia tudo, e ele queria acabar com aquilo, então ele estava fazendo uma super promoção, e eu me vesti de gaúcho, e Olha ficava. aí, olha aí. Tinha que ter um momento que o negócio aconteceu. Uma coisa com todo, teatral, né? Com É, todo respeito aos gaúchos, não é me fantasiar, porque não é a não, se, bombacha, e você se se trajou de gaúcho, sim. simplesmente me trajava de gaúcho, com todo o meu paulistanês, né? E vendi, graças a Deus, foi um sucesso, foi muito bacana ficar de gaúcho na porta da loja dele, umas duas, quase mais de um mês, e Uhum. vendemos, e tinha um microfone uma caixa acústica, tinha toda uma estrutura bem bacana, e ficava eu lá de gaúcho vendendo tudo que você pudesse imaginar de churrasco. Que bom, que bom. Churrasqueira, garfo, faca, tudo. Muito bom, muito bom. E daí, como é que a coisa veio vindo? Tá sendo uma linha cronológica mesmo. Depois dessa Sim, sim. gauchada aí, como é que a coisa aconteceu?
Aí eu fui trabalhar em outros lugares, mas sempre com vendas. Uhum, Uhum. Eu costumo dizer que eu vendi desde frutas, verduras e legumes para restaurantes, né? uhum. Um amigo meu que tinha essa distribuidora de frutas, verduras e legumes, até automóveis, que eu também trabalhei numa concessionária de Fiat, né? Uma Nossa, Uhum. que concessionária legal Fiat. isso. Trabalhei Sim. vendendo também, mas na rua eu não ficava dentro da concessionária, porque é uma coisa legal, eu não, eu se eu tiver que ficar dentro de um lugar fechado trabalhando, fico, mas prefiro a rua. Então, Uhum. essa parte da concessionária era uma parte que nós atendíamos taxistas, Uhum, pessoas com deficiência para vender carros especiais, né? E então a gente tinha que sair para a rua para buscar esse pessoal. Eu não Sim. trabalhava na concessionária, na mesa, ar-condicionado, não. Meu negócio era no sol, na chuva, uhum. buscando, parando com os taxistas, batendo papo, conversando e vendendo carro no meio da rua, Sim, muito bom. por incrível que pareça. E a última coisa, que foi antes do tio do nhoque, eu trabalhei vendendo seguro funeral. É uma coisa Olha isso. extremamente necessária, né? Olha Não, só não, isso. não, É, pois é, não tem quem não precise, né? Não tem como a gente, poxa, né? Todo mundo tem um destino que a gente sabe qual é, sim. mas apesar e sempre procurando ser com bom humor e né, com leveza, mas é uma coisa que realmente era difícil, Difícil, porque você está difícil. tratando com uma parte muito delicada. Ninguém está preparado para te receber para comprar um seguro funeral. Isso. Eu volto a dizer, é absolutamente necessário. Mas ninguém pensa em morrer, né? Pensa em viver. Claro. Então foi uma parte que eu aprendi muito, foi muito legal. Eu nunca desconsidero nada, porque sempre vem somar, mas vendi também. Não tive um Uhum. sucesso, reconheço, não tive um sucesso maravilhoso, porque não ia de encontro àquilo que a gente gosta, de estar mais livre, mais se divertir, Com um brincar, bom né? humor, Sim. né? Cabia, mas não cabia muito, nem todo mundo entendia você chegar brincando isso não é um assunto É. que não se brinca. Ué, por quê? Né? Então, acabei saindo. E aí foi o tio do nhoque. E aí foi Uhum. automático, assim, para o tio do nhoque, porque, assim, quando a gente pensa na figura do tio do nhoque, que, assim, infelizmente não tem vídeo no programa, mas tio do nhoque é um personagem que é montado, ainda que tenha poucos adereços, mas tem sempre os mesmos adereços. A gente sabe que Sim, tem uma sim. indumentária que tem que ser seguida. Como que você teve essa ideia, assim? Porque uma coisa é você passar nesses empregos fazendo essas vendas, que são vendas ainda que, por exemplo, o caso do seguro funerário seja mais exótico até, talvez, excêntrico, mas você foi para um ramo de alimentos, assim, que pelo que você falou até agora, você não tinha lidado com ele. Como é que surgiu essa oportunidade de você fazer esse tipo de venda? Como que você se estruturou? Aí pode ser o período anterior à pandemia mesmo, porque desse jeito foi o que você chegou na pandemia. Como é que você chegou nessa ideia do tio? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Pois é, a gente estava numa situação em casa delicada, que eu até comentei um pouquinho, Uhum, que eu não tinha dinheiro para colocar. Tinha um carrinho, que é o mesmo carro até hoje, um Ford Fiesta, mas a uhum. gente estava meio apertado, bastante apertado. O meio é uma questão, é só para ilustrar, deixar bonito. Sim, todo mundo teve seu momento assim, com certeza. Sim, sim. E aí, a minha esposa sempre foi o braço direito, o braço esquerdo, ela ajuda muito a gente, ela é técnica em coloração de cabelo, então ela Uhum. atendia os clientes aqui em casa, ela assumiu a casa durante muito tempo, não tenho a mínima vergonha de falar isso, aliás, tenho muito orgulho. Tem que ter, E sem dúvida. sim. E eu estava numa situação delicada, meio sem norte. E aí, como eu estava comentando no começo, o meu filho fazia um curso numa escola municipal de iniciação artística, que é da prefeitura, Uhum, EMIA, é muito bacana. Meu filho Uhum. fazia teatro e fazia piano, né? Ele uhum, aprendia teatro e piano da prefeitura, gratuito, muito legal. E tinha uma moça que passava, porque ele estudava 2, 3 horas lá, e tinha uma moça que passava toda semana, que você tinha que ficar esperando ele, né? Porque ele era Uhum. pequenininho, tinha nove uhum. anos, ele não podia ficar indo e voltando sozinho de condução. Então, ou eu ou minha esposa ficávamos esperando ele ter as aulas. E essa pessoa passava e vendia essa esfirra, Essa tal esfirra. a Uhum. tal da esfirra. E um belo dia, minha esposa comprou um pacote dessa esfirra, trouxe aqui para casa. Quando eu mordi a esfirra, Carlos, eu falei, gente, foi minha mãe que fez.
porque a Uhum. receita era muito parecida, muito parecida. Tanto é que ela ficava brava, no pé da vida que eu levei a esfirra para ela experimentar. Ela comeu, ela falou: "Imagina que isso aqui parece com o que eu faço". Olha, ela não Que curtiu a ótimo. comparação. Não, É. ficou pé da vida. Aí, mas era muito parecida, porque assim, a carne tem um toquezinho de limão, é muito saborosa. E eu Sim. falei, poxa, e eu estava, minha esposa trabalhava, eu estava desempregado. E eu falei, puxa, mais gente devia conhecer essa esfirra, né? Uhum. Então eu tinha 2 caixas de isopor, aquelas sacolas de mercado de plástico, não aquela Uhum. sacolinha de plástico, aquela Ah, maior, né? Sim, recicláveis, tá. Isso, reciclável. isso, essa mesma. Uhum, E eu tinha 2 daquelas sacolas e tinha 2 caixas de isopor que cabiam exatamente dentro daquela sacola. Incrível. uhum, Aí eu fui, conversei, pedi para minha esposa, falei, vê se você consegue o contato dessa pessoa. Ela gentilmente cedeu o telefone, eu liguei para essa pessoa. Falei, olha, é assim, assim, eu queria ver se eu consigo vender a sua esfirra, tal, não sei o quê. Ela me deu o endereço dela, eu fui lá, conversei com ela, super gentil, nunca tinha me visto. E uhum, mesmo assim ela me deu um crédito. Ela falou: "Não, você pega o que você". Ela faz outras coisas, né, além da esfirra, e ela tudo em casa, mas na época ela faz toda essa produção em casa, mas na época ela tinha um mercadinho. E ela me uhum, atendeu no mercadinho, mas super gente boa, super bacana. E aí ela falou: "Não, quanto você quiser, pode passar e pegar as esfirras e você vai acertando comigo, não tem problema". Quer dizer, já abriu uma porta que é Uhum. difícil, né, da pessoa Sim. chegar e da falar: "Não, confiança, né. É. você tem crédito, fica à vontade e tal". Beleza. E aí eu peguei as esfirras, trouxe para casa, coloquei dentro das caixas, e eu tive um insight, eu falei: "Puxa vida, eu preciso chamar atenção, né, não tem como". Aí eu Sim. falei para minha esposa: "Puxa, não tem nada aí que eu possa usar, que você, né, que você lembre que eu posso usar para chamar atenção? Nada muito grande, nada assim". Ela falou: "Olha, o meu filho tinha sido, carregado às alianças no casamento da minha cunhada. Então ele tinha um suspensório, calça, Uhum. camisa e uma gravata borboleta, né". O Uhum. suspensório, a calça e a camisa nem pensar, porque ele tinha 8 anos, não dá, né. Sim, mas a gravata Mas ficou, né. A gravata rolou. a gravata deu, uma gravata borboleta vermelha, maravilha. Coloquei a gravata, falei: "Puxa, ficou bacana". E saí com a gravata naquele dia, batendo de porta em porta e vendendo as esfirras, e a coisa foi acontecendo. Aí, uns 3, 4 dias, uma semana depois, novamente sempre com a gravatinha, já passou a fazer parte, né, da Uhum. indumentária do tio do nhoque. Um belo dia estava um sol, um calor, e eu estava saindo, ela falou: "Escuta, por que que você não pega um boné, né, alguma coisa para pôr na cabeça, porque está muito sol". E aqui na porta de saída de casa tem um aparador com um espelho e tinham 2 chapéus e as chaves que a gente deixa ali da casa. Aí eu estava passando e falei: "Ah, não, não vou pegar um boné, vou pegar um chapéu". Aí eu coloquei o chapéu, me olhei no espelho, e falei: "Caramba, ficou bom, a gravata borboleta e o Com o chapéu", chapéu. né. Sim. Isso. E aí saiu, continuei trabalhando, a coisa foi fluindo, demorou um pouquinho para nascer o tio do nhoque. Quer dizer, o tio do nhoque Uhum. já estava ali, mas ele não tinha esse nome de tio do nhoque. Batizado. Batizado. Na verdade, eu já vendia várias coisas dessa moça, né, já vendia você vê que como é incrível. Como ela tinha esse mercadinho, aí eu comecei a vender coisas no meu carro, já dava para Uhum. botar gasolina no carro e É. sair com o carro. E aí esses 2 lugares foram, você vê como a Georgina, minha esposa, é importante também. Ela que deu a dica, ela falou: "Por que que você não para o carro na feira?", que na Avenida Santa Catarina, aos sábados tem uma feira. Então eu Uhum. falei: "Poxa, podia parar ali", mas meio com medo, você não quer fazer a coisa errada, você não quer ser vítima de chegar alguém, né, da vigilância sanitária, Sim. né, Sim. documentação e tudo, ou se indispor com alguém da feira. Mas eu fui, conversei com o pessoal da feira, eles foram super legais, e eu não paro na feira exatamente, eu Uhum. paro, a feira é numa travessa, eu paro na Avenida Santa Catarina mesmo, não atrapalho ninguém. Pois bem, Uhum. foi um sucesso, a coisa continuou indo e tal, já usava o carro, e só para terminar, na Palacete das Águias, ela é paralela à Avenida Santa Catarina. Na esquina, o meu filho estudava nessa escola, e eu ia buscá-lo todo final de tarde, quando eu vou a pé, porque a gente mora muito perto. Quando eu Uhum. voltava, eu via um movimento tremendo dessa Palacete das Águias, tão grande
ou maior até do que da avenida. Eu falei: "Puxa, por que Uhum. que eu não paro o meu por que que eu não paro o meu carro ali também durante a semana?". Sim. Porque é o movimento do pessoal que tenta escapar do trânsito de uma avenida de baixo, que é muito grande, e que mora no bairro, por isso que vem por dentro. Então, é justamente esse horário que o pessoal está voltando do trabalho para casa, das 4 da tarde, tanto que antes da pandemia eu ficava das 4 da tarde até às 9 da noite. 8, Uhum. Opa. cheguei a ficar até às 9 horas várias vezes, mas normalmente era até às 8. Bom, voltando, estamos na Avenida Santa Catarina, com a porta-malas do carro aberto, e como eu falei, essa moça que fornecia para mim as esfirras é a mesma até hoje, 5 anos Uhum. depois. Ela me Olha. fornece as esfirras, me fornece as tortinhas, e como na época ela tinha mercado, começaram a me perguntar: tio, você não trabalha com massas? Eu fui, conversei com ela, ela me indicou a pessoa dos nhoques coloridos. Né? Uhum. E aí essas duas senhoras fazem os nhoques, me fornecem até hoje. Voltamos para a Avenida Santa Catarina, estou eu lá com o porta-malas do carro aberto, uma placa enorme escrito nhoque colorido recheado, porque eu procurei Uhum. esse diferencial. Nhoque todo mundo vende, eu quero vender um nhoque diferente. E Sim. elas faziam e fazem até hoje um nhoque colorido e recheado. Ele é colorido Uhum. com beterraba, cenoura e espinafre, e recheado com mussarela ou com 4 queijos. Tá? E estamos ali com a placa, e passava um motoboy todo sábado. Fala, tio! Mas, Carlos, berrando e a uns 80 por hora. Fala, Muito bom, tio! Isso muito bom. todo sábado. Fala, tio! E desaparecia. Fala, tio! E desaparecia. E eu nunca soube quem ele é. Ele nunca parou, a gente nunca conversou. Ele só passava e fala, tio, e fala, tio, e fala, tio. Mas ele é o responsável, pelo visto. Pois é, deixa eu te contar. Aí, quando eu tô lá com o porta-malas aberto, o dia que eu coloquei essa placa, ele passou e falou: Fala, tio do nhoque! Eu Ah, falei: pronto. Caramba, Perfeito, olha que nome perfeito, bacana! Gol, perfeito, gol, gol. gol, gol, gol. Tanto é que antes disso, que isso de começar a vender os salgados e etc., até tio do nhoque, demorou quase um ano. Tanto é que eu tinha um panfleto que, em homenagem à minha mãe, que foi por Uhum. causa da esfirra que tudo isso começou, eram Salgados da Vovó Teresa, nome da minha mãe. E aí, Uhum. Sim. quando apareceu esse tio do nhoque, eu falei: não, tem que ser tio É. do nhoque. Tio do Com nhoque, todo perfeito. respeito à vovó Teresa, mas agora Sim, entra o sim. tio. É. Com todo respeito à vovó Teresa, a mamãe, mas ficou o tio do nhoque. E aí estamos, há 5 anos. E muitas histórias divertidas com relação às crianças, mas, por favor, qualquer Eu outra. ia te. A Não, minha eu ia te. dúvida, Eu ia a te. mi... Fala, Oi, fala, a fala. minha dúvida é a Oi, Soraya. seguinte: como é que foi para você depois da pandemia? Né? Como é que é o Ah, pós-pandemia? sim, Porque sim, você começou a sim, sim. entregar, teve essa mudança, ampliou a quantidade O que que de. mudou, né? O que mudou? Até porque eu acho uma coisa legal da gente falar, você falou aqui, é, você beneficia 5 famílias, né? Você está junto com 5 famílias. Isso é o que a gente chama de economia criativa, Graças né? a Deus. Que são pessoas que Sim, sim. fazem as suas produções em casa e que na época da pandemia provavelmente também estavam Em ficaram apuros, né? em apuros como você e falaram: e agora o que a gente faz, né? Então não é só você, não é só o tio do nhoque, é o tio do nhoque e essas 5 famílias que foram Sim, beneficiadas na sim. pandemia, que certamente começaram a produzir mais, trabalhar de noite, enfim, né, um pouco a mais do que fazia. E aí, como é que foi o retorno? Pois é, teve o reflexo. Então, o que Sim, aconteceu? Depois que a pandemia foi decretada, não, não existe mais pandemia, a gente sabe, demorou pelo menos mais um ano ou sim. mais para a vida ir voltando ao normal. É. Então, eu continuei como se nada tivesse acontecido, como se a pandemia ainda existisse. Por que que eu continuei assim? Porque as pessoas continuaram pedindo pelo WhatsApp, pelo Instagram, 100% das vezes. Então, às vezes, eu parava, muito raramente, eu parava um sábado, um domingo na Avenida Santa Catarina, mas aí você já sentia, eu parava 10 minutos, dali a pouco meu telefone, tio, entrega aqui, tio, entrega ali, então saía para as entregas. Então, para retomar, demorou pelo menos tranquilamente um ano e meio, né? Que as Tá. pessoas começaram a sair. Ah, eu passei aqui hoje para pegar um nhoque, para ir à padaria, para tomar um café, mas o retorno foi
como para todo mundo, também para mim foi assim. Uhum. Foi com calma, foi bem tranquilo, mas graças a Deus as pessoas não deixaram de pedir, continuaram pedindo, e aí eu fui fazendo as duas coisas. Quando dava, eu parava nos pontos que eu sempre parei, mas Uhum, parava ali deixando como se ficasse um quartel-general. Eu ficava ali de Uhum. prontidão, a pessoa pedia, eu saía. Anterior à pandemia, não. Muitas vezes eu falava, olha, eu fico na Avenida Santa Catarina, por exemplo, das 10 da manhã às 2 da tarde. Eu consigo te entregar um pouquinho antes das 9, que eu estou me uhum. preparando, ou depois das 14, né? Sempre respeitava o meu horário lá. Hoje Uhum. voltei a respeitar, as pessoas também vão lá, mas jamais, como eu falei, não deixo de fazer entrega de jeito nenhum. De Uhum. Era jeito isso nenhum. que eu ia te perguntar, se você hoje consegue dizer se as entregas fazem mais do que o presencial. Você tem essa estimativa? Se você vende mais por entrega ou presencial, ou é a mesma coisa? Como que você avalia isso por conta da pandemia, né? Por conta desse aumento das entregas? Permaneceu assim? Caiu? De onde vem a maior parte hoje em dia? Ela vem voltando, né, hoje já é muito mais no presencial do que na entrega. Tá, Acontecem as entregas, mas realmente num percentual menor. tá. Maior do que antes da pandemia, que eu não, era zero praticamente, né? Uhum. Mas o movimento também tem retomado, né, com tranquilidade, mas as entregas deu uma queda natural, né? Muita Sim, gente sim. prefere passar, escolher, mas ela deu uma quedinha e o presencial retomou, né? Maravilha. Não, é isso que a gente fala quando quer buscar justamente as histórias das pessoas que meio que se transformaram durante a pandemia. Pelo que a gente está entendendo, você incorporou um serviço ao que você já oferecia, que seria a parte do Exato, delivery, e aí exatamente. você otimizou mais a produção, entendeu quais eram os itens que eram mais procurados pelo delivery, e isso ampliou a tua gama de ofertas, né? De, enfim, o que você oferece lá. Enfim, isso serviu, acho eu, até para fidelizar uma base de clientes que eu imagino que você tenha, assim, os seus fregueses Sim. tradicionais, né, galera? Tem gente que compra sempre. Como é que é isso, Jaime? E o Ah, cara que todo mês compra com você, como é que é? tem de tudo. Tem gente, tem sobrinhos e É. sobrinhas Sim. que compram praticamente toda semana. Tem gente que compra uma vez por mês. Tem gente que comprou há um ano atrás e voltou. Puxa, tio, você está aí ainda? Tal? Eu saí do bairro, não moro mais por aqui. Ou saí de São Paulo, não estou mais por aqui. Você está aí? Poxa, eu quero nhoque, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é muito legal porque, assim, a gente tem tudo vale a pena, sem sombra de dúvida. Tem uma senhora, eu anotei o nome dela aqui, eu preciso. Aqui, Dona Orlanda Bianchi. Ela fez no ano. Aconteceu ano retrasado e o ano passado. Não, minto, o ano passado e esse ano. No ano passado, ela pediu para uma sobrinha, uma neta dela passou e comprou um nhoque colorido. Hum, Ela estava fazendo 92 anos. olha. Então, essa neta dela passou e comprou um nhoque colorido e festejou o aniversário dela, ali na família, poucas pessoas, com o tal do nhoque colorido. No ano seguinte, a neta dela chegou e falou: tio, eu estou vindo comprar o nhoque hoje, porque a minha avó pediu, ela está fazendo 93 anos esse fim de semana, e ela pediu porque o ano passado ficou marcado que ela achou que aquele nhoque colorido coloriu a vida dela. Ai, nossa. Aí, aí Sensacional. você para e se segura, porque senão você despenca, e, Sim. e espera um pouquinho, retoma o fôlego, e aí você agradece ela ter passado lá para comprar um nhoque colorido, e essa história nunca mais você esquece. Sim, sim, É. Tem muita coisa, é muito legal, é muito bacana. E eu tenho o nhoque é colorido, perdão, o nhoque é conhecido internacionalmente, tá? Porque eu tenho eu tenho um amigo que hoje mora na Espanha, outro mora em Portugal e uma que mora na França. Então, pelo menos por 3 pessoas, ele é conhecido internacionalmente. internacionalmente. Não, mas agora eu tenho certeza que muita gente mais vai conhecer e vai se animar a procurar.
E é justamente por isso que eu estava já, assim, começamos esse episódio, eu já tinha um plano traçado, porque eu gostaria muito de pedir, vou chamar agora de tio, não vou chamar mais de Jaime, Por queria pedir ao favor. tio para fazer aqui aquela venda de peixe clássica que ele faz e que chamasse a galera para ver os vídeos, para suas redes sociais. O espaço é seu, fica à vontade. Fala o que Obrigado. você quiser falar, Jaime. Tio. Obrigado, obrigado. Primeiro agradecer aos queridos sobrinhos Soraya e Carlos, né? Estou realmente muito feliz de ter participado. Achei muito bacana, achei muito legal mesmo. Agradeço imensamente. E É assim, recíproco. obrigado. Das redes sociais, vamos facilitar, porque é uma só. É só, na verdade, tem o Instagram. Na verdade, tem o Instagram e tem o WhatsApp. Assim como quando a gente estava começando aqui, os seus queridos ouvintes não sabem, mas o tio do Nhoque, ele é uma anta digital, então até a gente conseguir acertar o som demorou um pouco, porque eu não sabia apertar o botão certo aqui. Teve que vir Sim. o meu filho aqui 5 minutos, 5 segundos e resolver o problema. Então, assim, eu até pensei em outras redes sociais, mas eu não ia dar conta. Falei, Uhum. não vou nem. Teve o Sim. TikTok, eu faço as minhas dancinhas no No Instagram mesmo. Instagram mesmo, sim. Aham. Então, o Instagram é @tio do Nhoque, tudo junto, né? E Nhoque é em português mesmo, Nhoque, Nhoque, Isso. tá? E tem no Instagram, você tem lá também o meu WhatsApp. E aí a gente trabalha na Rua Palacete das Águias de segunda a sexta, das 4 da tarde até as 7 da noite, com o carro parado na esquina da Palacete das Águias com a Rua Épiro, e de sábado aos sábados e domingos na Avenida Santa Catarina, na altura do 548. A Rua Épiro, a Avenida Santa Catarina ficam na zona sul da capital de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. E lá a gente tem uma, não vou falar infinidade, que é mentira, porque cabe tudo no porta-malas do meu Fiesta. Então tem Mas lá. temos o quê? Eu estou esperando a Sim, listagem. sim. A Aí lista. a gente tem tortinhas de frango ou de palmito, a gente tem as deliciosas esfirras, tá? Que são imperdíveis, tem também trouxinha de calabresa, tem o enroladinho de salsicha, tem quiches, 3 queijos e bacon ou 3 queijos com alho poró, e aí a gente vai para as massas. Tem nhoque, o colorido recheado que a gente comentou, tem nhoque recheado sem ser colorido, tem nhoque sem recheio, tem rondelli, tem canelone, soffioli, sorrentino e lasanha. E molhos também, porque a lasanha já tem molho, mas as outras massas não. Então, para facilitar o seu dia a dia, se você quiser, você já pode comprar a massa e o molho. É isso. Perfeito. E eu Não poderia ser experimentei. melhor. Eu posso falar que eu já provei, eu gostei Oba! muito, Uma privilegiada. muito, eu sou privilegiada. Eu comi o sorrentino e comi o nhoque recheado. Joia! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ah, e os biscoitinhos também, porque tem biscoitinho, Ah, é, sim, sim, é né? verdade. Ô, Tem tio, Biscoitinho. você está vendendo biscoitinho. agora biscoitinho para pet também, não tem uma coisa dessa? Tem. Olha, Porque gente, assim, Olha que legal. um, um, um dos meus fornecedores é o meu irmão, e ele se especializou, é do Empório Mafalda, ele se especializou em pães de fermentação natural. Então, ele faz focaccia, faz Hum, os pães de linguiça, que são realmente deliciosos. Ele faz outros pães, mas como eu falei que o meu espaço é pequeno, eu só trabalho com 2 pães dele. Ele faz uma infinidade de pães. E agora eles desenvolveram um biscoitinho para pet que é assim, banana e canela. É delicioso, muito gostoso olha mesmo. que bacana. E que tá, bom. tá começando a virar, tá começando a ser um sucesso, porque a região aqui da Vila Mascote, Vila Santa Catarina, o pessoal tem muito cachorro. Olha, eu já vi bairro para ter pet shop, hospital veterinário, mas igual aqui, é incrível, tem um em cada Sim, esquina. que Então eu bom, que falei, Olha, bom. então eu pensei, por que não aproveitar esta oportunidade, é né? claro, né? É E isso, mandou bem. é É verdade. ótimo. É Muito isso. bem. Soraya, tem Maravilha, mais é alguma isso. pergunta para o A tio? última Aproveitar essa pergunta, eu chance? preciso perguntar uma coisa. Então, pergunte para este homem. Sim, Porque você é muito musical, vira e mexe, você faz umas brincadeiras musicais. Se eu não me engano, você me falou uma vez e você trabalhou com alguma coisa de música, não sei se era revista, não sei se era uma de gravadora, eu música. não sei. Ah,
Não, eu trabalhei numa, assim, nesse inteirinho aí colocado entre a Sears e vender o plano funeral, eu trabalhei numa loja não, trabalhei vendendo automóveis, mas também trabalhei numa revista de automóveis, e dentro dessa, por conta dessa revista de automóveis, depois eu fui trabalhar numa produtora de vídeo. Mas a Ah, gente trabalhava mais na parte de ajuda do que de música. Agora, Uhum, música sempre foi uma coisa que fez e faz parte muito da minha vida, né? De uhum. gostar demais, de curtir demais. Então a gente se embrenha, né? E assim, eu toco muito mal, porcamente, um violão, mas muito mal. E tenho meu filho, que orgulhosamente toca bem o piano. Então aqui a gente Bom, procura realmente para essa parte musical dar bastante atenção. A minha esposa e meu filho fazem aula de canto, então a olha que gente legal. procura ter uma leveza dentro de casa. Isso é muito gostoso. que bom, que bom. Maravilha. Tô muito feliz com a entrevista. Tem mais alguma pergunta para ele, Soraya? Não, eu tô bem aqui, tá muito Também tô. gostoso. Olha, Joia, fico feliz. fico muito satisfeito, Jaime. Queria agradecer demais a sua presença. Eu tenho certeza absoluta que muita gente que está ouvindo aqui essa conversa nossa vai se inspirar naquilo que você falou, na tua história, na sua. Uma coisa que eu acho que você tem, assim, que é essa atitude positiva, ainda que você esteja, sei lá, imagino eu, como todos nós, né, dias piores que outros e tudo mais, mas assim, a impressão que dá é que você está sempre de bem com a vida. Acho que isso é uma qualidade, entendeu? Acho que Obrigado. isso contribui positivamente para o que você faz. E a história é muito boa de você encontrar, ter a sensibilidade de perceber o que fazer, como fazer, e acho que você está colhendo os frutos. Eu tenho certeza que vai colher muitos mais. Eu fico muito feliz com a sua presença de verdade. Obrigado, obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite e, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Você falou do bom humor, eu acho que é básico. Se eu tiver mal-humorado, eu não saio nem de casa. E graças a Deus isso nunca aconteceu. Que bom. Entende? Se eu tiver mal-humorado, eu não saio de casa porque você é meu sobrinho, a Soraya é minha sobrinha, vocês não merecem. Se eu estou mal-humorado, o problema é meu. Eu não vou dividir com você, nem com a Soraya, nem com ninguém. E a maior prova de que eu estou no caminho certo são as crianças. Eu Uhum. jamais esperava que o tio do Nhoque, se bobear, eu ultrapasso a Xuxa. A gente, Olha se só, depender da gente, você já está muito já tá além. lá, claro. Lógico que eu estou brincando, mas assim, né, guardadas as devidas proporções, mas é assim, é incrível a receptividade, o carinho de todos os sobrinhos e sobrinhas, mas das crianças que a gente sabe, não que os sobrinhos e sobrinhas não sejam naturais, mas a gente sabe que vem de dentro, né? Uhum, Sim. Então, sim. assim, eu tenho uma resposta das crianças que é incrível e que eu amo, realmente eu gosto muito, a ponto de, às vezes, já gravei, já mostrei isso em alguns stories. Aliás, eu não mostro muito porque eu não quero expor nenhuma criança. Hoje Claro. em dia, Claro. infelizmente, né, Uhum. como anda a vida, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas assim, tem duas meninas que passam sempre da gente sentar quando elas voltam da escola, sentar na calçada. Uma tem 3, a outra tem 5, e o tio que vai fazer 60 e ficar aqui jogando jockey pô. Então, Ai, isso, que para ótimo. mim, não tem preço. É a coisa mais gostosa do mundo. Então, a gente sabe que está no caminho certo por conta disso. Mais uma Sim, Com vez, eu toda certeza. agradeço demais, Soraya, agradeço muito demais, obrigada. Carlos. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Foi. Para nós Muito também foi, obrigada. Jaime, de Obrigada, coração. viu? E é isso. Esse foi o segundo episódio do Retomada, esse podcast que traz essas conversas pós-pandemia, essas histórias humanas, né? Bastante de pessoas que enfrentaram esse momento tão difícil e que, de uma maneira ou de outra, cada um do seu jeito, acabou achando uma forma de superar e de aprender com esse episódio tão complicado que a gente ainda sente os efeitos hoje. Produção, apresentação e roteiro de Soraya Lucato e Carlos Eduardo Lima, este que vos fala, e edição e produção de Mabel Cevadios. Eu vou sempre falar os Cevadios com esse espanhol assim, meio canastrônico, mas eu acho que pede, né? Então, é isso. A gente Que volta no ótimo. próximo episódio. Soraya, dá uma despedida para a Muito galera. obrigada. A gente se vê na próxima, com muito carinho.
provavelmente vai ser na área de artes visuais. Acompanham aí, porque a gente ainda tem artes visuais, tem música, tem cinema, a gente já falou de literatura e economia criativa, mas a gente vai falar dessas áreas, vai trazer gente também com essas histórias tão humanas, tão legais e diferentes para vocês. Obrigada, É gente. isso. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.